O Botafogo está muito próximo de anunciar a contratação de um novo goleiro. Após a saída do Neto e após todo esse início de 2026 sem ter uma segurança no gol, o Botafogo está negociando e muito próximo de anunciar a contratação do goleiro Wallerson, jogador que estava atuando no Cercle Bruges da Bélgica e que já está no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e que pode ser o novo goleiro do Botafogo. Com certeza você não conhece ele, não sabe como ele joga, mas cá estou eu aqui para tirar as tuas dúvidas e te trazer um pouco sobre o estilo de jogo dele e alguns lances também. Só é importante que tu deixe o like e se inscreva no nosso canal para tu não perder nada que eu publicar aqui. Pega esse vídeo e compartilha nos grupos de Botafogo de WhatsApp, porque além de você ajudar aqui o canal, tu vai estar ajudando teu amigo botafoguense a conhecer como agarra esse goleiro que deve ser o novo camisa número 1 do Botafogo. Então, vem comigo. Wallerson é um goleiro brasileiro de 29 anos de idade, 1,91 m de altura, preferencialmente chuta com a perna direita e tem um valor de mercado de 2,2 milhões de euros. Ele tem aqui como seus pontos fortes, segundo o SofaScore, os reflexos. Ele é um jogador que nessa temporada atual, nessa última temporada 25-26, teve uma ótima nota média atuando na Pro League, que é a Liga da Bélgica, no qual ele teve a nota de 7,13, muitos jogos de destaque e aqui um joguinho somente um pouco abaixo. Foram 19 jogos, 18 como titular, uma vez na equipe da semana. Interessante pra gente analisar aqui a média de gols sofridos por jogo dele de 1,2. Pênaltis defendidos, nessa temporada tiveram 2 pênaltis cobrados contra ele e nenhum foi defendido. Interessante aqui, defesas por jogo 3,6 com 75% de êxito. Saídas certas por jogo 0,4 com 100% de êxito. Foram 23 gols sofridos e desses gols sofridos 18 foram de dentro da área e 5 de fora da área. 68 defesas, gols evitados em média 6,34. Gols evitados 6,34, um número aqui bem alto. Defesas de dentro da área 43 e defesas de fora da área 25. Defesas parciais 17. Os números dele aqui passando, né? Ele não é um goleiro que eu posso te falar, aquele goleiro moderno que sabe sair jogando por baixo. Ele é um goleiro que até vai conseguir acertar passes, mas não é o seu ponto mais forte ser um goleiro construtor. Então aqui ele não deu nenhuma assistência, passes certos 13,8 com 56% de êxito, no próprio campo, né, que é ali mais próximo do gol dele, 87% de êxito, e no terço final vai errar porque é difícil você sempre bolas longas, 28% de êxito. E aí quando a gente vai falar de bolas longas certas, 4,7 com 31% de êxito, com os passes tensos certos em 41% de êxito. Mas agora vem pro campo e bola entender um pouco sobre o estilo de jogo dele. Bem, e é assim que agarra Wallerson, goleiro que deve reforçar o Botafogo nessa temporada de 2026. Cara, alguns pontos interessantes para eu destacar para vocês. Ele é um goleiro que tem muito reflexo. Ele tem um excelente tempo de reação. É um goleiro que se destaca muito nesses embates 1 contra os atacantes adversários. E em vários lances que parece que ele já está batido pelo reflexo, pelo tempo de reação, pela agilidade que ele tem, ele consegue se recuperar muito bem. Ele é um goleiro que sai muito bem do gol nesses confrontos 1 contra 1. É um goleiro que relativamente vai bem nas cobranças de pênalti, não chega a ser um grande destaque na carreira dele. É um goleiro de boa envergadura, de boa estatura, tem 1,91 m de altura. E é um goleiro que costuma passar segurança. É um goleiro que se destaca também muito, já falei para vocês sobre esses lances dele de 1 contra 1, saindo ali para abafar a finalização do atacante, mas as defesas de dentro da área dele são um ponto muito forte. Em defesas de fora da área, em alguns momentos ele pode deixar a desejar, não que seja um ponto fraco, mas quando ele está dentro da área contra os atacantes, nessas finalizações que são até mais próximas, é onde ele costuma ter um grande número de aproveitamento. Fecha muito bem o gol, cara, olha a agilidade dele, né? A velocidade para conseguir se recuperar no lance, uma boa defesa, espalmando para o lado. Mais um lance interessante que mostra esse reflexo dele e conseguindo espalmar essa bola para longe ali do gol, e aí depois até acaba saindo aqui o gol do seu time, o Cercle Bruges.
Mais um lance dele de bastante reflexo, de bastante agilidade, cara. Olha só esse reflexo que ele teve para fazer a defesa. É talvez o ponto mais forte dele. Mais um lance de cobrança de falta, ele consegue ir bem, consegue ter essa agilidade. Espera mais uma vez o atacante nesse 1 contra 1 na hora da finalização e ele se sai bem novamente. Ele abafa muito bem essas finalizações, cara. É uma característica muito forte dele, consegue preencher o gol na hora desse tipo de duelo. Tu vê que não é coincidência porque tu vai vendo acontecendo várias vezes. É um goleiro de uma boa reposição longa, é outro ponto legal, interessante nele. É óbvio que não vai acertar todos os lançamentos longos, porque isso é muito difícil. Mas ele é um cara que consegue ter uma boa reposição longa, ele consegue mirar e acertar o objetivo. Tem muitos goleiros que têm dificuldade nisso, mas é um ponto assim positivo no Wallerson. Mais uma excelente defesa dele com esse movimento de abrir ali no 1 contra 1 contra o atacante. De novo, ele prefere ir pro embate, tu vê, ao invés dele ir lá pra dentro do gol e esperar a tomada de decisão, a finalização do adversário, ele vai pro embate de fato nesse 1 contra 1. E aí ele consegue fazer a defesa. Novamente, muito próximo à finalização dele. Ele consegue abrir, fechar o ângulo do atacante e fazer a defesa. E chama bastante atenção a agilidade dele para fazer essas defesas, cara. Bom reflexo, é um goleiro que vai passar segurança. Vai passar segurança, eu acredito, para a defesa do Botafogo. Alguns pontos dele, talvez a melhorar, são a construção do jogo com os pés. Não é um ponto tão forte assim dele. Não que seja um ponto fraco, mas não chega a ser um ponto forte essa construção de jogo. Por exemplo, o Neto construía muito bem com os pés, acertava a maioria dos passes. Talvez ele não seja esse goleiro tão construtor. É um goleiro que ainda precisa se provar mais em jogos sob pressão, em cenários onde ele está pressionado. Outro ponto também interessante assim dele, que ele é um goleiro. Então esses são alguns pontos talvez que ele precise melhorar. Mas no final das contas, ele é um goleiro que não vai cometer falhas bizarras como cometia o Neto. É um goleiro que vai conseguir, eu acredito, passar essa segurança para a zaga do Botafogo e para o torcedor sobretudo. Goleiro que realiza defesas difíceis, que destaca nesses duelos dentro da área contra o atacante, duelos de 1 contra 1 também. É um goleiro de boa estatura, de boa envergadura e que não chega a um custo alto. É um Botafogo mais uma vez sendo criativo no mercado para buscar um jogador para uma posição que pode passar segurança. É um goleiro ainda relativamente jovem, 29 anos de idade. A gente vê a longevidade hoje que tem os goleiros que jogam até os 40 anos de idade. Então é um goleiro que, se ele der certo com a camisa do Botafogo, volto a repetir, tem a questão da pressão. Uma coisa é ele atuar bem no Cercle Bruges da Bélgica, outra coisa é ele atuar bem no Botafogo Série A de Campeonato Brasileiro. Mas se ele sustentar a pressão que é agora ser o camisa número 1 do Botafogo, com certeza ele vai ganhar o apoio e o carinho do torcedor. É um goleiro bom, cara. Boa qualidade. Não é um goleiro que costuma falhar, ele não tem uma tendência ao erro, podemos dizer. E vocês viram aquele realizando muitas defesas com reflexo, com esse tempo de reação rápido, que talvez é o ponto que mais chame a atenção nele de fato. Como ele consegue reagir bem. Mas eu acredito que ele é um goleiro que vai passar e trazer essa confiança para o torcedor do Botafogo. Gostaram do vídeo? Explode o botão do like, se inscreve no nosso canal, compartilha nos grupos de Botafogo de WhatsApp. Eu fico nessa, abração do Francisco, é nóis, fui.